Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia reunidos para honrar, glorificar o nome do nosso Deus, para cultuar o nosso Deus, agradecendo a Ele por mais uma semana abençoada que Ele está nos concedendo, a semana que Ele nos concedeu, e principalmente agradecendo a Ele por ter nos salvo através do Seu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Então, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Pai, em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, louvando, exaltando e agradecendo o Teu santo e poderoso nome, agradecendo pela nossa salvação e pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos purifique de todas as injustiças, para que nós possamos entrar na Tua presença agora, para que nós possamos ministrar o culto ao Senhor. Meu Deus, recebe os louvores, recebe tudo aquilo que será feito, seja o Senhor inspirando as palavras, dirigindo a cada coração, visitando este lar, esta pessoa que está participando, visitando a todos os seus, guardando, protegendo, livrando de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui pedindo a direção do Teu Espírito Santo sobre esse culto, sobre tudo aquilo que será feito, para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Então, meu Deus, prepara os nossos corações, prepara tudo, meu Deus, para que seja, Pai, a Tua bênção, o Teu poder, Pai, a Tua revelação a cada coração neste dia, seja o Senhor cuidando de cada alma, seja o Senhor tratando de cada necessidade, seja o Senhor a responder a cada oração, no nome do nosso Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos aí bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, a ministrar esse culto a esse Deus maravilhoso, É a Ele que nós estamos aqui para cultuar e para dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero cumprimentar os irmãos que já estão aqui presentes, aqueles que vão estar presentes depois, nossa irmã Maria Cristina, irmão Luiz Fernando, irmã Wanda, que está aqui ao meu lado, e a todos que vão participar conosco aí, através da gravação, através do vídeo, e aqui ao vivo conosco através do Instagram. Então sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E queremos começar aqui passando a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer à igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus tem falado no seu coração, ele venha compartilhar com a igreja aí nesta manhã, pela inspiração do Espírito Santo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar. Bom dia, Wanda. Bom dia, Tininha. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus estamos aqui mais esse domingo, primeiro dia da semana, nas primeiras horas desse dia. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para dedicar o nosso tempo a Deus, para deixarmos todas as coisas dessa terra, os cuidados dessa terra, para estarmos aqui, aos pés de Jesus, derramando os nossos corações, para sermos confrontados com a palavra de Deus, para recebermos pura ministração através da palavra, inspirada pelo Espírito Santo, recebermos pura renovação, restauração, também para sermos repreendidos, para sermos edificados, para sermos corrigidos, para instrução e discernimento. Então, vamos nos desvencilhar de tudo e vamos só nos focar ao culto, porque o culto a Deus é racional. Então, vamos prestar atenção.
vamos fazer força, prestar atenção, vamos nos concentrar no que o Espírito Santo vai trazer a nós hoje. Bom, hoje nós vamos, é um salmo pequeno, nós vamos falar um pouco do Salmo 15. Ele é um salmo de Davi. Aqui na minha versão é o cidadão dos céus. Salmo 15, salmo de Davi, o cidadão dos céus. Eu vou então passar a breve leitura. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e, de coração, fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Amém. Então vamos tecer aqui algumas considerações. Bom, primeiramente nós temos que nos lembrarmos, nós temos que interpretar os salmos com a visão de hoje, aos dias de hoje, focados nos dias de hoje em que Jesus já veio. Então, quando ele faz aqui, logo no versículo 1, ele fala assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aqui, hoje em dia, nós temos que entender assim: quem estará com Cristo? Quem verá a Deus? Quem realmente vai ser arrebatado? Quem realmente, depois que morrer, terá ressuscitado e estará com Jesus? Então, qual deve ser a conduta dessas pessoas? Como deve ser a vida cotidiana dessas pessoas? E aqui ele vem falando. Bom, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, ou seja, o que vive segundo a palavra de Deus. Praticar a justiça é viver segundo a palavra de Deus. Depois ele fala que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, ou seja, não faz fofoca, não fala mal dos outros, ou seja, quem não tenta prejudicar propositalmente o terceiro, ou seja, toma conta da sua vida, vive a sua vida, até entende que os outros estão em condutas erradas, é atacado sim, mas não difama ao próximo. Mas difamar é você falar uma coisa daquela pessoa, que fale mal do caráter dela, mesmo que ela seja. Não é? Depois ele fala assim: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: Jesus diz: amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso não quer dizer que nós temos que viver com pessoas, com ímpios. Viver, que eu quero dizer assim, nós podemos ter um convívio profissional, um convívio social, mas realmente nós temos que entender que aquela pessoa e saber que aquela pessoa tem uma conduta reprovável, que ela não vive segundo a palavra. Então, nós devemos amá-la, até orar por ela,
mas nós não temos que ter ligações fortíssimas. Nós não, aqui ele fala assim, né, que tem por desprezível ao réprobo, ou seja, nós não temos que lançar as pessoas no desprezo, mas não devemos estar ligados a ela, andar segundo os conselhos dela, andar segundo as ideias dela. Então, esse é a grande coisa. E vem mais importante, né? E mais honra aos que temem ao Senhor, ou seja, respeita aquela pessoa. Olha, meus irmãos, isso eu aprendi na vida, assim, pode ser um cachaceiro de rua, um mendigo. Se Deus quiser usar aquela pessoa para te trazer alguma coisa, Ele vai usar. Mas aos nossos irmãos em Cristo, nós podemos sim, aquela pessoa, eventualmente, nós podemos perguntar alguma coisa, perguntar a opinião dela segundo Cristo, porque são pessoas que, se realmente forem filhos de Deus, terão uma palavra de Deus para nos trazer, não é? O que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, é aquele que não nega a Deus nas horas difíceis, é aquele a Deus que não nega a Deus quando tem um bando de ímpio no trabalho, lá o cristão, não sei o que lá, e o cara fala bom dia a todos, Deus abençoe a vocês, é o que não rejeita. Essa é que é a verdade. Continuando, o que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Vamos entender uma coisa: emprestar o dinheiro com usura. Muito bem. Você tem um irmão da igreja que eventualmente o salário dele atrasou por algum motivo, ele tem uma despesa excepcional, mas é uma pessoa que sempre honrou seus compromissos, nunca teve contas atrasadas, e chega a vocês, você pode me emprestar aí R$100, que eu preciso pagar a conta do celular, do plano da família, porque aconteceu isso, mas eu vou te pagar. Aí você deve emprestar sem usura, sem cobrar juros. Deve, que eu quero dizer, se você sentir realmente, se você confiar naquela pessoa, se você tiver um relacionamento com aquela pessoa, se empreste. Ela com certeza vai te devolver. E também, se não te devolver, considere dado, porque não vale a pena se aborrecer. Mas aquela pessoa que tem uma empresa, tem um negócio, quer crescer, e você empresta alguma coisa, para ela oferir lucro daquilo, é natural você até cobrar alguma coisa. Não, tudo bem, mas me dá a mais aí, porque você propiciou, segundo a vontade de Deus, e não sua própria vontade, que aquela pessoa crescesse mais e pudesse até honrar mais o reino de Deus. Então precisamos tomar cuidado quando nós falamos disso. Aí fala, não aceita suborno contra o inocente. Isso é fundamental. E é o que mais acontece no nosso Brasil, não é verdade? E nós temos aí, de vez em quando aparecem os escândalos de corrupção no meio das autoridades, no meio dos governantes, e no final das contas, todos foram subornados para nós sermos prejudicados. A verdade é essa, para que os nossos interesses não fossem respeitados. Não é? Quem deste modo procede, não será jamais abalado. A minha mensagem final aqui é o seguinte: quem lê esse salmo pode ser tentado a achar que vai conseguir viver dessa maneira, que nem os israelitas no Antigo Testamento, achando que a lei justifica alguém. A lei não justifica ninguém. A lei só nos mostra a dependência de um Salvador, a dependência do Messias, porque nós não somos perfeitos, nós espiritualmente nascemos mortos. Muitas vezes não adianta, a gente vai sair desse culto aqui, vai dar 1 hora ou 2 e nós vamos pecar, ou até em menor tempo. Então, não pense, irmão, que você cumpre isso aqui e está diante dele. Tá, não.
Você só vai estar diante de Deus porque o Espírito Santo de Deus te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então era isso que eu tinha a trazer, pastor. Se eu por acaso escorreguei aí em alguma instrução, o senhor, por favor, faça isso. Eu agradeço a minha oportunidade, pastor. Glória a Deus, né? Muito bom que o irmão Luiz continue aí cada vez mais aí sendo usado por Deus para trazer uma palavra objetiva para a igreja. Aí, como ele trouxe agora, esse Salmo 15, né? Que Deus continue aí abençoando o irmão, suprindo aí todas as suas necessidades, fortalecendo espiritualmente, abençoando tudo aquilo que ele tem colocado nas suas mãos, né? Tudo aquilo que aprove a Deus aí deixar na sua administração, em nome de Senhor Jesus. É muito importante esse primeiro questionamento que o irmão fez ali no Salmo 15, a respeito de quem estará com Jesus, né? O Salmo ele começa, o irmão falou ali, fazendo um questionamento, né? Quem vai estar com Jesus? Que é um questionamento que a gente deve fazer sempre a nós mesmos, a respeito de como está a nossa observância, né? A palavra de Deus. Se nós estamos no Espírito, se nós não estamos no Espírito, né? E se nós estamos ali observando a palavra de Deus, estamos mantendo ali um compromisso com Deus. E aí ele segue ali, o irmão vai mostrando, né? Ele vai dizendo uma série de coisas, né? E ele já começa dizendo o que vive, né? O irmão fala ali, segundo a palavra de Deus, que é muito importante, né? Já dá uma bússola para a pessoa. Mas e aí, como é que eu vou servir a Deus, né? Porque fala-se tantas coisas, né? Tem tantas crenças, né? Tantos falsos deuses por aí, e a pessoa então aqui ela tem uma direção, que é importante, né? Quando você não tem uma direção nenhuma, se não tem nenhuma direção, qualquer caminho serve, né? Você não tem nenhuma direção, né? Mas quando você tem uma direção e você sabe que aquela direção é o correto, né? Que você sabe que aquilo ali é o correto, que é o Espírito Santo que nos fala. Então é importante aí mostrar a pessoa qual é a direção. Então, qual é a sua dúvida? Vai ver na palavra de Deus, recorre à palavra do Senhor, vê se a prática que você está fazendo, o lugar onde é que você está frequentando, está praticando a palavra de Deus. Se não estiver, cai fora, vai buscar aí um lugar que esteja praticando a palavra do Senhor e fique firme na hora a Deus, né? Peça a Deus direção, mas sai fora, né? Se não está praticando a palavra, é inútil, né? Você está fazendo uma coisa que não vai ter utilidade nenhuma. Lembre-se da pergunta, quem estará com Jesus, que o irmão Luiz fez logo no começo, né? E depois o irmão Luiz ele vai destrinchando, ele diz, quem vive sem prejudicar os outros. Ele simplifica bem aqui, né? Todas as questões, né? Então, a pessoa que é maledicente, que é injuriosa, né? Que fica ali fazendo intrigas, que fica falando do caráter dos outros, independente se é verdade ou mentira. A injúria não depende disso, né? Se a pessoa está falando mal, ela já está agindo de forma incorreta. Claro, né? O irmão Luiz também frisou que nós não devemos ficar concordando com as coisas erradas. A gente deve reconhecer que existem práticas erradas, não aprovar aquilo que é errado, mas não ficar difamando ninguém, até porque o julgamento das pessoas não pertence a nós. Esse julgamento ele pertence a Deus e nós temos que ter a plena consciência disso. Quem julga é o Senhor Deus, né? Então nós temos que cuidar da igreja, dos nossos, daqueles que Deus colocou nas nossas mãos e levar o Evangelho para esses que não conhecem, a fim de que eles em tempo hábil possam se arrepender. Então muito importante, irmão Luiz, isso aí. A questão que o irmão tocou, muito importante, essa convivência com os incrédulos, né? Tem gente que quando ela se converte ou entra numa congregação, ela já não quer falar com ninguém, até a família dela ela vira as costas, né? Não quer mais assunto, você é um incrédulo, você é um infiel, você é isso, aquilo outro, filho do demônio, filho do capeta e tal, né? Um absurdo, né? Isso é um absurdo, porque a palavra de Deus diz, se possível, tenha paz com todos. Essa é a orientação da palavra de Deus. Então o irmão Luiz ele traz uma coisa muito importante: mantenha um bom relacionamento com todas as pessoas. E ele frisou bem que bom relacionamento não é ter comunhão.
não é partir o pão, não é participar das coisas erradas que aquela pessoa participa, não é aprovar aquelas coisas erradas, mas ser cortês, ser educado, ser profissional, ser honesto. Mostre o Jesus em você, mostre o Jesus que está em você. Se não tem Jesus, então mostra para essa pessoa. Nós temos a obrigação de mostrar à pessoa que nós é que temos esse Jesus dentro de nós. Então, o irmão Luiz fala muito bem sobre isso. Talvez alguém tenha dúvida aí, então volte atrás disso aí, né? Sim, você vai ter dificuldade de ganhar as pessoas para o seu Jesus, porque o exemplo aí está péssimo, né? Então é preciso rever essa parte aí, tá? E também o irmão Luiz fala sobre o respeitar, né? E de uma forma aí já diferente, aí já tendo comunhão com os domésticos da fé, com as pessoas que são da fé, independente, né, se é uma pessoa muito humilde ou se é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, mas aquela pessoa sempre poderá ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma coisa que vai nos ajudar, que vai nos acalmar, que vai nos consolar. Então é importante essa questão que o irmão Luiz falou aí, a respeito de ter essa comunhão com aqueles que obedecem a Deus, né? Aí sim, além de ter uma educação, um respeito, né? Ter um tratamento fraternal, aí já muda um pouco, claro, e também estar atento, porque aquela pessoa pode ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma coisa para a sua vida, para as nossas vidas, né? E o irmão Luiz também fala ali na questão daquele que mantém a sua palavra. Tem gente que ela dá uma palavra para uma pessoa, né? Ou assume a palavra ali com um grupo que ele vive e tal, mas quando ela vê que aquela palavra é prejudicial, ela volta atrás na palavra, né? Então deixa comigo, né? Deixa que eu faça e tal, né? Aquele negócio todo. E depois, quando ele vê que vai tomar um prejuízo naquilo ali, aí volta atrás na palavra. Não, você deu a sua palavra, você assumiu um compromisso, né? Então seja leal. A pessoa de Deus, ela mantém a sua palavra, ela cumpre com a sua palavra, né? E a questão do empréstimo, muito interessante, né? Isso também é uma coisa que leva a dúvida, entendeu? Você emprestou dinheiro para uma pessoa e aquela pessoa é uma pessoa necessitada, uma pessoa que realmente não tem condições, às vezes ele até já empresta, já sabendo que não vai, né, receber de volta, né? A gente empresta, né, mas a gente já sabe, não, eu sei que eu não vou ver esse dinheiro de novo, mas tudo bem, né? Eu estou fazendo isso realmente com a questão de ajudar. Até Jesus ele fala sobre isso, né? Emprestar, né? Quando ele está falando sobre pessoas necessitadas. Emprestar sem esperar receber de volta. E ele diferenciou muito bem a pessoa que pega um dinheiro emprestado para fazer um investimento, né? Para comprar alguma coisa, né? Aí já é diferente. Por quê? Porque você está tirando de uma reserva que você tem, né? Para pegar para aquela pessoa investir em uma outra coisa. E nós sabemos que o dinheiro ele tem também uma desvalorização, né? Vai perdendo valor, vai perdendo. Então é necessário e é justo que aquela pessoa, que nesse caso emprestou dinheiro, ela venha depois ter uma compensação por esse dinheiro. Não foi um dinheiro dado para alguém que estava passando uma necessidade, mas alguém que estava querendo fazer um investimento, comprar alguma coisa, né? Então já são situações completamente diferentes. E nós precisamos diferenciar, porque tem gente que usa a palavra de Deus com, né, uma certa esperteza, né, para querer ali enrolar a pessoa, mas Jesus falou para emprestar sem esperar de volta. Sim, mas não foi para você comprar uma Mercedes, né? Não foi para você comprar aí um apartamento aí na região mais cara da cidade. Ele disse isso realmente para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, uma necessidade e que está precisando de ajuda. Então, muito bom falar sobre essa questão, né, da ganância, mas também que o empréstimo, quando ele é feito por uma razão de um investimento, de uma coisa que a pessoa de fato não estava necessitando, que ela está querendo ali crescer alguma coisa, investir alguma coisa, que é justo que haja ali um juro, que haja uma compensação. Senão a gente tem que fechar todos os bancos, né? Acabou todos os bancos aí, fechando tudo aí, está todo mundo aí fazendo com usura, né? O irmão falou também sobre aquela pessoa que não se deixa corromper, que também
é uma coisa que, infelizmente, tem muita pessoa que confessa Jesus por lábios, né? E aí entra aí para o serviço público, entra aí para fazer coisa para o povo, né, e tal, e diz que vai servir ao povo de todo o coração, né, e tal, não sei o quê, e depois ela vai se juntar para conspirar contra as pessoas, contra o povo, né, que elegeu elas, né. Então, triste isso, né, muito triste isso aí, e alguns desses aí também se confessa aí como cristão, né, isso que é difícil, né, de entender, né. Então, não se deixe corromper, seja qual for a situação que você estiver, seja qual for a proposta, mantenha fiel à palavra de Deus, tá? É melhor até você ter prejuízo, sair fora do meio, né? Do que você ficar ali e se deixar corromper por aquela situação. Então não se deixe corromper pelas riquezas, não se deixe corromper pelo poder, não se deixe corromper pelo prazer. Irmão Luiz, muito bom isso aí, viu? É muito prático isso, né? Isso aí, nós vivemos isso no dia a dia, né? E a chave de ouro que o irmão fecha a palavra é que ninguém é justificado aí pela lei, né? Ou seja, ninguém é justificado pelas suas próprias ações. Isso nós precisamos entender. Vamos até colocou a questão de terminou o culto, a pessoa pode já estar em uma situação de pecado, pode estar sendo tentado e cair numa situação de pecado. E aí, como é que vai? Vai para o inferno? Bom, se você não crê no seu Jesus de fato, você pode até ir, né? Estou dizendo que você vai não, porque eu não sou juiz. Mas você pode até ir. Agora, se você crê no seu Jesus, o que você vai fazer? O Espírito Santo vai te constranger, você vai pedir perdão a Ele, e Ele já derramou o sangue ali pelo seu pecado, e você vai estar ali perdoado. É claro que isso não faz com que a pessoa... Existe uma coisa que é você pecar, você errar, você ter um acidente de percurso na sua caminhada espiritual. E existe outra coisa que é o pecado deliberado. Quando a pessoa fala assim, eu vou pecar porque Jesus me perdoa mesmo, então eu vou ficar fazendo as coisas à vontade. Então o irmão Luiz, ele separou bem essas coisas aí, né, mostrando que nós dependemos completamente da graça de Deus que está no Senhor Jesus, e não dos nossos méritos. E nós devemos entender isso muito bem, porque é aí que nós somos fortalecidos no Espírito. Então, irmão Luiz, que Deus continue aí cada vez mais abençoando, usando para trazer essa palavra que sempre traz direção, né, objetiva para a vida daqueles que estão ouvindo, que vão ouvir, e a pessoa ela tem um recurso dentro da palavra de Deus para ver como seguir, como fazer, né? É tão difícil, né? Hoje, com tantas crenças, tantas coisas espalhadas por aí, as pessoas elas ficam perdidas aí, sem saber o que fazer, e manda dar volta não sei aonde, subir não sei aonde, levar isso, pegar aquilo e tal, e a pessoa ela fica completamente desorientada espiritualmente. Então é bom que tenha orientação espiritual. Então, que Deus continue abençoando aí cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos louvar a Deus nessa manhã. Vamos louvar o nosso Deus com o hino número 15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.
Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade então à palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias agora no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 13, versículo de número 20. Jeremias, capítulo número 13, versículo de número 20. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou orar aqui pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre aos nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui uma passagem que vamos ler, uma passagem longa, né? Uma passagem até relativamente pequena, que vai do 20 até o 27. Vamos ler então a palavra do Senhor. Levantais os olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que foi confiado, o teu lindo rebanho. Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Pelo que os espalhareis como o restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte,
a porção que será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios e os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? É uma palavra aí do Senhor, né? É o povo de Jerusalém. Foi uma chicotada, né? Foi uma palavra bem puxada ali para o povo de Jerusalém, e que a gente pensa que ele falou só com Jerusalém, mas não, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? Ela é uma faca de 2 gumes que penetra entre a medula, entre a espinha, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, Deus está falando também conosco na atualidade. Tudo isso que ele está falando aí não são coisas que aconteceram só em Jerusalém, até porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala sobre isso, que estas coisas, elas servem como exemplos para nós no dia de hoje. Então o profeta Jeremias estava já há muito tempo profetizando e informando que por causa dos pecados do povo ali de Judá, eles seriam entregues nas mãos dos caldeus, né, dos babilônios, para sofrerem por causa das suas próprias iniquidades, seus pecados, as afrontas que eles estavam fazendo contra Deus. E ele começa dizendo assim: levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? O que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores como a mulher que está de parto? Então ali uma cobrança, né? Ele estava falando não só com o povo, né, com o povão, né, mas também estava falando ali com os governantes, né, com o rei, com o sacerdote, a respeito do rebanho. O rebanho é o povo, né? E aquele que está dirigindo o povo, aquele que foi colocado por cabeça do povo, ele tinha a obrigação de estar ali arrebanhando aquele povo, de estar cuidando daquele povo. E não, ele estava ali levando o povo ao engano, à mentira, né? E isso ali fazia com que realmente aquela pessoa ela não seguisse a palavra de Deus, ela não estivesse ligada à palavra de Deus. Como é triste aí a gente vê muitas vezes pessoas que têm a dever de ensinar, né? A missão de ensinar, de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho, ao invés de levar o Evangelho, uma palavra realmente que vai conduzir o povo, que vai orientar o povo, que vai iluminar o povo, levar uma palavra que faz a pessoa se desviar de Deus, a pessoa crê em coisas que a palavra de Deus não está revelando, não está mostrando, e se afastar completamente de Deus. Era aqui o que estava acontecendo com o povo de Jerusalém, o povo de Judá, né? E já estava decretado o castigo, e mesmo assim eles não queriam aceitar aquele castigo que estava decretado, né? Se eles aceitassem ali de bom grado, se eles ficassem ali realmente aos pés do Senhor, aquilo ali seria uma coisa que não seria tão dolorosa, mas eles estavam ali realmente querendo viver segundo as suas próprias crenças, achando que nada iria acontecer. Como está aí, né? Muita gente hoje está se falando, Jesus vai voltar, nós sabemos que Jesus vai voltar, está mostrando a palavra de Deus que vai haver um julgamento para todos os ímpios, mas as pessoas, elas preferem acreditar que não, que elas vão passar por aqui várias vezes para serem aperfeiçoadas, que elas vão viver uma coisa diferente, ou mesmo, né, que nem existe Deus, que elas vieram de uma grande explosão e de repente
tudo se ajeitou, as regras do universo foram todas ajustadas, as órbitas dos planetas, a lei da natureza, o organismo complexo de cada ser vivo, tudo foi resolvido numa grande explosão, né? E, bom, né, não vou nem entrar no mérito, né? Porque Deus nos fez pessoas inteligentes e capazes de entender que temos um Criador pelas coisas que foram criadas. E isso nos torna indesculpáveis quando nós damos mais valor à criatura do que ao Criador, aquele que nos criou. Então, a mão de Deus aqui, ela está pesando de fato sobre o povo de Judá e sobre o povo de Jerusalém. E ela vai pesar de fato um dia para todos aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus, todos aqueles que tiveram a oportunidade de crer para a sua própria salvação, mas preferiram se rebelar contra o Filho de Deus, que novamente o crucificaram. Então, no versículo 22, ele diz assim: quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram essas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem a violência. Então, muitas vezes a pessoa está passando por uma luta, por um problema, ela está passando por uma situação em que ela mesma se colocou por se rebelar contra a palavra de Deus, por não dar ouvidos à palavra de Deus, como é o caso aqui, né? Judá estava passando por um período de profunda idolatria, de promiscuidade, de maldade, de opressão contra os mais necessitados, né? Contra aqueles que não tinham a capacidade de se defender. E quando viesse a espada sobre eles, quando viesse ali o juízo de Deus sobre eles, quando Deus permitisse, né, que eles fossem ali escravizados, fossem levados para o cativeiro pelos caldeus, pelos babilônios ali, eles iriam questionar: por que me sobrevieram estas coisas? Por que está acontecendo isso comigo? E muitas vezes está ali a pessoa fazendo uma coisa que a palavra de Deus diz que não era para ela fazer, ou tomando decisões sem consultar a Deus, e sofrendo ali as consequências dessas próprias decisões e questionando: mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando por aquilo outro? E ela não muda, e ela não reverte essas decisões, e ela não se converte ao Senhor, e ela não consegue entender, ou hipocritamente, de uma forma hipócrita, ela começa a culpar a situação ou o próprio Deus por aquilo que ela está vivendo, por aquilo que ela procurou viver. E ele fala, quando as fraldas aqui significa as vestes, né? Então a nudez era uma indicação muito vergonhosa, né, naquele povo, né? Parece que hoje não é tão, né? O pessoal está aceitando aí tranquilamente, né? Mas para o povo de Deus deve ser e continuar a ser uma situação vergonhosa. Então, levantar as suas fraldas e os teus calcanhares sofrem, quer dizer, a escravidão, a servidão, tudo aquilo que eles iriam passar por conta da rebeldia a Deus. Ora, e Jesus não falou que aquele que comete o pecado é escravo do pecado? Quantos servos dos pecados, zumbis aí dominados pelas drogas, zumbis aí dominados pelo fascínio aí das coisas que não tem nenhum valor, que são empurradas de goela abaixo através da mídia, toda sorte de mídia, que coloca as maiores futilidades para dominar a mente das pessoas, e as pessoas se deixam escravizar por estas coisas. Então, ele está falando sobre isso, é a escravidão, é a pessoa levada a essa escravidão. O pecado, ele escraviza, ele deixa a mente da pessoa cauterizada de forma que ela não consegue enxergar o seu Deus, ela não consegue ser tocada por Deus, porque ela está completamente dominada pelo pecado. Imaginem que estas palavras não estão sendo dirigidas
a um povo leigo, está sendo dirigida ao povo sacerdotal daquela época, que eram os judeus, né? Era uma palavra dura dirigida aos próprios judeus que estavam ali através de suas vidas, de suas atitudes, de suas decisões e de suas práticas, se colocando contra o Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa, né? Como a gente vê que essas coisas continuam acontecendo, né? Como essas coisas elas continuam se repetindo. A gente vê a história do homem, da humanidade, como ela é repetitiva. Quando já vivemos aí tantas ditaduras, tantas situações aí de sofrimento, e a pessoa diz, nunca mais isso vai acontecer, mas vem outro e as pessoas vão lá e se submetem àquele ditador e deixam que aquela pessoa ela venha dominar a sua vida, ela venha de alguma forma acabar ali com a sua fé em Deus, né? No versículo 23 diz assim: pode acaso o eutipe mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Aí fala assim, a nossa natureza, né? Olha como Deus ele fala o tempo todinho, né, irmãos? Quer dizer, a pessoa ela nasce com uma inclinação maligna e ela não tem o poder de mudar essa inclinação. E ele fala sobre isso. Pode o etíope, né? Pode uma pessoa que nasceu de uma determinada forma mudar aquela sua forma física? Ela pode mudar a sua aparência? Ela pode mudar a sua estatura? Ela pode mudar a sua pele? Não tem como, né? O ser humano não consegue. Ele está falando de uma forma, ou então ele vai para o leopardo, né? O leopardo pode fazer isso? Não pode, né? Nós não podemos. Então ele está falando, vocês não podem se dirigir sozinhos, vocês precisam da direção de Deus. Mas o povo não queria a direção de Deus. Era isso que estava acontecendo. Nós não podemos nos dirigir sozinhos, nós precisamos da direção do Senhor Jesus, nós precisamos da direção do Espírito Santo, senão nós estamos perdidos, o navio à deriva, sem bússola, sem radar, sem sonar, sem qualquer orientação. Nós vimos aí um episódio triste, né, desse submersível que acabou ali implodindo no oceano. E ele tinha, apesar de todo o investimento que as pessoas faziam, poucos recursos para evitar que aquilo ali acontecesse. Embora já tivesse feito dezenas de viagens, mas não era o suficiente, né? Por quê? Porque não tinha ali os recursos necessários. E o que é isso? Por mais que nós tenhamos recursos, irmãos, por mais que a humanidade ela tenha recursos, sem Deus ela está completamente perdida, ela está completamente sem direção. Então não foi a primeira vez, nós vimos aí ônibus espaciais explodindo, foguetes explodindo, pessoas se perdendo no espaço, com toda a tecnologia que tem, e muitas coisas que a gente nem sabe porque não falam para nós. Mas por quê? Porque o homem ele não tem essa capacidade, ele não tem esse domínio. Somente Deus tem esse poder e ele está falando sobre isso. Então, ele já para aquele povo parecia impossível que o templo ali fosse destruído. Parecia impossível que eles fossem levados, como nós, o povo de Deus, seremos levados como escravos para a Babilônia. Como nós iremos perder a nossa liberdade? Como eles irão vencer essa guerra? E eles achavam que poderiam se aliar com outras potências da época, como o Egito, para poder superar aquele destino. Embora a palavra de Deus estava mostrando para eles que aquilo iria acontecer e por que aquilo iria acontecer. Ora, o que diz a palavra de Deus hoje? Que aqueles que não crerem no Senhor Jesus já estão condenados, mas mesmo assim as pessoas resistem ao Senhor Jesus. A palavra de Deus não engana ninguém, diz que vai ser uma condenação eterna e um sofrimento eterno, mas mesmo assim
as pessoas se mantêm acreditando que elas vão se livrar dessa condenação e que existe esperanças para ela sem o Senhor Jesus. Olha que coisa, né? Como a história ela vai se repetindo e como é importante a gente vir aqui, né? Por isso que a gente fala aqui no Antigo Testamento também, a gente mostra a importância para ver onde estão os nossos erros como povo de Deus e como humanos, para que nós possamos recorrer ao único que pode nos salvar, o Senhor Jesus. Somente Ele. Nós não podemos mudar nada. Nós não podemos mudar a nossa natureza, a nossa inclinação pecaminosa, nós não podemos mudar. Somente o Senhor Jesus Ele pode nos dar força para que a gente possa lutar contra ela. E nós iremos passar durante toda a existência nessa terra, lutando contra ela. Ali, o povo também estava completamente desorientado, mas tinha profeta, tinha palavra, tinha tudo, mas eles não queriam ouvir. Ora, o que faz eles diferente da presente época? Quantos aí não estão se desviando da palavra de Deus? Quantas igrejas estão aí aceitando e recebendo coisas que a palavra de Deus abomina e reprova? Então, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é bem clara. Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. E é por causa disso que vós não sois devorados, não sois destruídos. Nós não somos destruídos, né? Porque Deus não muda. Então, se Deus não muda, quem que precisa mudar? O ser humano. Mas o ser humano precisa entender, a pessoa precisa entender, cada um de nós precisa entender que nós não temos essa capacidade de mudar. Só Deus pode nos dar essa capacidade. No versículo 24, fala: pelo que os espalharei como o restolho. Restolho que é arrebatado pelo vento do deserto, né? Então aquela palha quebrada, separada do trigo, depois que os grãos foram ali pisoteados pelos bois. Isso é o restolho, né? Que poderia ser queimada como uma coisa inútil, ou muitas vezes deixada ali no deserto para ser levada pelo vento. Era isso que estava dizendo, né? Como é que o povo ia ser espalhado ali pela Babilônia, né? Com ignomínia, né? Sem valor nenhum. Tudo por conta o quê? Da desobediência e da rebeldia contra Deus. E aí talvez você possa perguntar: mas em que eu estou me rebelando contra Deus? Em que eu estou sendo desobediente à palavra de Deus? A partir do momento que a pessoa ela não recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir do momento que a pessoa ela não está ali observando o Evangelho, a palavra de Deus na sua íntegra, e ela começa a aceitar coisas que Deus não aceita, ela começa a barganhar para ser simpática ao sistema mundial inimigo que se levanta contra Deus. Aí sim ela está se rebelando contra Deus, ela está aceitando aquilo que Deus não aceita. Então é aí que nós precisamos ser firmes, e precisamos mostrar a diferença, porque no meio daquele povo que foi ali para a Babilônia, que foi para o cativeiro, haviam pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, haviam profetas de Deus e homens e mulheres tementes a Deus, e que mesmo naquela situação horrível, eles foram poupados. Deus cuidou deles mesmo no cativeiro. Eles foram abençoados porque eles observavam a palavra de Deus, eles não estavam concordando com aquela situação. Então, como hoje existe aí em todo mundo pessoas que estão observando a palavra de Deus, pessoas que estão ouvindo a Deus, pessoas que estão dando crédito ao Senhor Jesus, pessoas que não estão aceitando que coloquem dentro da igreja aquilo que Deus reprova. E essas pessoas também Deus tem cuidado, Deus tem mantido, Deus tem levado ao caminho que leva à salvação, à vida eterna. Deus tem levado, olha só, estou falando Deus, não somos nós, né? É Deus que tem nos levado. Por quê? Porque nós estamos ali olhando a palavra de Deus, observando a palavra de Deus, e não deixando que outras coisas venham contaminar essa palavra, e nem pregando isso para as pessoas, e nem ensinando isso para as pessoas. Aquilo que Deus disse que é certo,
desde Gênesis até Apocalipse, continua sendo o certo. E aquilo que ele disse que é errado desde Gênesis a Apocalipse, continua sendo errado. Mas muitas pessoas não conseguem entender, e elas acham que tem um poder, ou que alguém aqui nessa terra, né, tem um poder para mudar a palavra de Deus, né? É como se a palavra de Deus fosse uma coisa humana, e não é. Ela vem de Deus, ela foi entregue aos homens por inspiração divina. Por isso que ela resiste, e vai resistir, porque ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Então nós precisamos ficar firmes nessa palavra. No versículo 25, ele diz assim: esta será a tua sorte, a porção que será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. E aí, o que você tem confiado? Né? Você tem se lembrado de Deus? Deus tem sido a sua bússola? Quando você peca, você erra, e nós erramos e nós pecamos, né? Você acha que não, você está enganado, redondamente enganado, né? Você se sente incomodado, você recorre a Deus, fala: Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei, eu não deveria fazer isso, eu não deveria praticar isso, me perdoa em nome de Jesus. Você acha isso normal? O que tem? Todo mundo faz, é tão natural, né? Você aderiu a essa questão do tanto faz, do que tem, eu sou humano, né? O que tem? Não, nós precisamos realmente entender que a porção daqueles que se voltam contra Deus não é boa. Não é boa nessa terra, porque vivem como escravos, que praticam o pecado é escravo do pecado, que vive na prática do pecado é escravo do pecado, e vai ser pior. O pior é isso, né? Vai ser pior durante a eternidade, porque não tem volta. Ainda há tempo para você que está no erro se arrepender. Ainda é tempo para você que está vivendo uma mentira, tá? Tem gente que acha que não está no erro, mas está vivendo uma mentira, de se voltar para a verdade. Jesus diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele deixa isso bem claro. Então ainda é tempo. Por que essa palavra está sendo pregada não só aqui, mas por tantos outros aí, irmãos que estão pregando essa palavra por toda a terra? Para que você se arrependa, para que você volte atrás. E quando a gente está falando de você, não estamos falando só com aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus. É aquela que conhece, que está dentro de uma igreja, mas que está vivendo o quê? Uma mentira. Está vivendo um engano. Então, você está se enganando. Você não engana a Deus. Você pode até enganar o seu irmão, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar a sua família, mas a Deus você não está enganando. Talvez você possa até estar se enganando, mas Deus hoje te dá uma oportunidade de você sair dessa mentira. E ele estava dando uma oportunidade para Jerusalém, para o povo judeu, mas o povo estava completamente envolvido ali por aquelas práticas, amigo daquelas práticas. E o próprio rei, os sacerdotes, estavam também ali induzindo as pessoas ao erro. Então, cuidado, né? Cuidado com aquilo que você está seguindo, aonde é que você está aí buscando a Deus, né? Qual o Deus que você está buscando? Tenha cuidado. Tem buscado o Deus da Bíblia? Ou você tem buscado outro Jesus? Ou você tem buscado outro Deus? É o que aconteceu ali com o povo de Judá. A palavra de Deus diz, o meu povo, ele não diz o outro povo, o povo que não conhece ele. O meu povo, o povo de Deus, sofre porque falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento vem o quê? Das instruções distorcidas, das pregações distorcidas, da distorção da palavra de Deus. Do homem que pode conquistar as coisas pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços. É aquilo que você vai fazer para barganhar, para ganhar alguma coisa com Deus. E como isso tem acontecido? É só você dar uma olhadinha, né? Você dá uma olhadinha, você vai ver isso aí acontecendo. E aí no 26, né? No 26 agora, né? Ele diz assim, assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto,
e aparecerão as tuas vergonhas. Então, mais uma vez, a nudez aqui, né? A fralda ia até o rosto, quer dizer, completamente, né? Desnudo, né? Completamente envergonhado. Seria uma situação vergonhosa, a forma como eles chegaram, humilhados ali, sendo ali hostilizados, sendo ironizados pelo povo ali na Babilônia, quando eles chegaram sendo a Babilônia como escravos, sendo levados nas piores condições possíveis, arrastados, muitos não resistiram, ficaram pelo meio do caminho, morreram pelo meio do caminho, tudo isso por uma situação de rebeldia a Deus. E quantas pessoas estão aí, já aqui nessa terra, envergonhadas? Quantas pessoas não têm passado situações de humilhação por causa daquilo que dominou, o vício que dominou o coração dessa pessoa, a droga que dominou o coração dessa pessoa, as pessoas que mostram uma futilidade tão grande, né? Uma imbecilidade tão grande pelas coisas materiais, pela fama, pelo poder, pelo dinheiro, né? Então, quantas pessoas já não estão sendo envergonhadas aqui mesmo nessa terra? E quantas pessoas ainda não vão ser envergonhadas, pior ainda, por toda a eternidade? Uma exposição vergonhosa por toda a eternidade, porque não querem, olha, a coisa é essa, não querem, isso que é pior, ouvir a Deus, porque a palavra está aí, qualquer um pode ouvir, qualquer um pode receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não existe nenhum impedimento, senão o quê? A vontade da própria pessoa. Mas por quê? Porque endurece o seu coração. Porque a palavra de Deus diz, ao ouvirdes a sua palavra, não endureçais o vosso coração. Por quê? Para que o Espírito Santo possa entrar e convencer a pessoa. Porque nós não temos esse poder, só o Espírito Santo. Quando a pessoa endurece o seu coração, quando ela já tem ali aquele coração preconcebido contra Deus, ela não ouve a palavra de Deus. Você pode falar de Jesus para ela, você pode falar de Deus, mostrar todas as coisas e ela não acredita. Mas se você falar na configuração de Saturno com Marte, ela abre o bocão, ela fica interessada, ela quer ouvir aquilo ali, né? Se for falar sobre o signo dela, brilha os olhos. Se você pegar a carta e dizer que vai ver, nossa, que coisa, né? Mas se você falar de Jesus, não, isso eu não quero. Jesus não. Isso é ignorância, isso é gente ignorante. Isso é povo violento. Isso é povo atrasado. Falar do amor de Jesus, falar, como foi pregado agora há pouco, nós não devemos falar mal das pessoas, nós não devemos fazer mal às pessoas, isso é ignorância. Desejar o bem da pessoa, desejar que a pessoa se converta e ela se liberte dos seus pecados, isso é desejar o mal da pessoa. Isso é ser ignorante, isso é ser retrógrado. Tantas pessoas estão aí, achando que estão rejeitando ao homem, achando que estão rejeitando a igreja, mas não, estão rejeitando ao próprio Deus, estão rejeitando ao próprio Senhor Jesus, que está dando a ela uma oportunidade para a sua salvação. E fechando aqui, né, hoje a palavra realmente não foi uma palavra, né, muito leve, né, ela foi uma palavra um pouquinho mais, né, mas Deus ele corrige aquele que ele ama, né? Deus ele só corrige aquele que ele ama. Então ele fala isso para nos corrigir, para que nós tenhamos rumos, né, irmãos? A palavra é para todos nós aqui. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Então, Deus não está cego, surdo, para que não possa ver ou ouvir tudo aquilo que está acontecendo. Tem gente que acha que Deus está inerte, né, que não está fazendo nada, mas Ele está dando um tempo para que possa haver o maior número de pessoas salvas, o maior número de arrependimento. Existe um tempo determinado para isso.
E Deus não vai chegar e falar para você: olha, eu sou Deus, eu vim aqui para te salvar, porque a salvação é pela fé. A salvação é crença, tem que crer, e crer naquilo que você não vê, crer naquilo que você ouviu, e o Espírito Santo produziu a fé no seu coração para a tua salvação. Então, não adianta ficar esperando aí uma fadinha com a vara na mão para fazer você se converter, que isso não vai acontecer. É preciso realmente que a pessoa ela veja os seus erros e ela recorra a Deus. Tem gente que pensa que o pecado contra Deus é somente quando ela se prostitui, ela adultera, ou ela rouba, ou ela mata, ou ela faz alguma coisa que a lei humana condena, ou que a lei moral condena. Não é só isso. O pecado de Deus é quando você coloca outro Deus diante dele, seja ele uma imagem, uma escultura, um espírito, seja ele um dinheiro, um familiar, seja o que for. É quando você coloca outro Deus diante dele, você já está no adultério espiritual, na idolatria. A pessoa está ali idolatrando. Quando a pessoa é teimosa, que ela ouve a palavra de Deus e ela diz: não é bem assim, né? Lembra do Saul? Não é bem assim, foi o povo, né? Pessoa teimosa, rebelde contra Deus. Então, todas essas práticas, está pregando, e a pessoa: não, eu estou certo, o caminho é certo, eu vou adorar a imagem, eu vou falar com espíritos de mortos, eu vou fazer leitura do passado, do presente e do futuro. Essa pessoa, ela está realmente em pecado contra Deus. Pode ser uma pessoa boazinha, pode ser uma pessoa que faz caridade, que dá a roupa do corpo a outra pessoa, mas ela está em pecado, em rebelião contra Deus. E a palavra de Deus, não somos nós, diz que ela está condenada. Jesus diz: aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crê já está condenado. E quando a pessoa tem esses tipos de atitudes, esses comportamentos, ela está demonstrando claramente, porque a nossa fé, ela não é demonstrada apenas pela boca, apenas pelas palavras, mas pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, como nós vivemos. Então essa pessoa está dizendo claramente que ela não crê na palavra de Deus, que ela não acredita naquilo. E não estou falando de pessoas que estão lá, que ainda não conhecem a Deus, que ainda não ouviram a palavra do Senhor, ou que não se converteram. Estou falando de pessoas que muitas vezes estão dentro de congregações que se dizem cristãs e que praticam aquilo que a palavra de Deus abomina. É isso que está sendo mostrado aqui, porque aqui é o povo de Judá, é o povo de Deus, né? É Judá que vai se voltar contra Deus, e é contra Judá que Deus vai enviar a correção. O que foi a correção? Que aqui serviu de uma lição, que a maioria deles, depois disso, nunca mais voltou para a idolatria. O cativeiro foi uma experiência tão marcante, tão triste, tão humilhante, que eles nunca mais, né, a maioria deles, né, nunca mais voltaram para a idolatria. Realmente eles ali entenderam que tinham que respeitar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Será que é preciso passar por essas coisas, por esses sofrimentos, por essas humilhações, por essas privações? E isso leva a família toda, porque não foi só o camarada que pecou, não foi ele com a mulher, com os filhos, foi todo mundo. Não foi só o avô, a avó, foi o neto. Todos foram levados pelo cativeiro, por causa da falta de visão de um. Então, você pode ser a coluna da sua casa. Você pode ser aquela pessoa que tem a visão e dizer assim: não está correto esse caminho. Vamos servir a Deus. Vamos seguir a Deus, porque nós temos uns míseros anos aqui nessa terra. Mas com Deus nós teremos uma eternidade de glória na presença dele. Então que Deus ele tem aí mostrado a importância de servir a ele no seu coração, a importância de nós fazermos sempre o autoexame para ver se nós estamos realmente
alinhados com a palavra de Deus. E sempre nós vamos achar alguma coisa que não está alinhada. Não se preocupe, não. Você vai sempre achar. Isso é bom, porque a gente vai alinhar. Então, sempre que a gente for fazer um alinhamento, a gente sempre vai achar uma coisinha. E é sempre uma oportunidade de alinhar. O problema é quando nós não fazemos esse alinhamento e achamos que estamos autossuficientes, que estamos vivendo a presença de Deus, que não precisamos de mais nada. Esse sim é o problema. Mas quando nós fazemos os alinhamentos, e quando é esse alinhamento? Quando eu devo fazer esse alinhamento? Todos os dias, em todo momento, toda vez que ele está ali lembrando, faça o alinhamento com Deus. Faça esse autoexame, converse com ele no seu pensamento. Claro que nós não podemos estar todo momento ali falando, né? Mas a gente pode pensar e fazer alinhamentos durante esses pensamentos. Então, que Deus ele tenha abençoado a sua vida com essa palavra, que ela tenha trazido paz ao seu coração, apesar de uma palavra, né, muito dura, né? Uma palavra dura ali para o povo de Judá e também é dura hoje para nós, mas é um remédio amargo que tem o poder para nos curar, para nos mostrar a direção em nome do Senhor Jesus. Quero colocar então agora a palavra para o exame aí, para o irmão Luiz, ele faça as suas considerações, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele nessa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Palavra pesada, mas palavra boa, né? Que instrui, que mostra uma coisa muito importante que o senhor falou agora no final, né? A questão da vergonha, e depois dessa experiência vergonhosa, a grande maioria nunca mais partiu para a idolatria. Então isso é muito importante. Então eu começaria, pastor, lembrando aos irmãos que este povo que buscou outros deuses, que entrou em rebeldia contra Deus, sucedeu ao povo que passou pela libertação do Egito, em que Deus prometeu que eles teriam a terra lá dos filisteus, dos amorreus, aquilo tudo, porque Deus queria usar o seu próprio povo para castigar as iniquidades deste povo, dos amorreus, dos filisteus. E Deus ainda pediu, olha, não se misturem, não se misturem. E, na verdade, o que aconteceu? Eles se misturaram. Eu estou falando de maneira genérica, né? O principal dessa mensagem que o Senhor deu, que eu achei muito importante, né? Como o Senhor falou lá no 23, pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Isso não existe. Isso não existe. Se você não tiver o seu coração tocado pelo Espírito Santo, se você não foi tocado pelo Espírito Santo, se você não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, não existe dupla cidadania, não existe. A verdade era que aquele povo, ele estava, na verdade, se conformando com as coisas dos outros, com as coisas do mundão. E, infelizmente, foi necessário que Deus permitisse que fossem escravizados, passassem vergonha, passassem por humilhações, para poder entender e buscar a Deus. E a grande mensagem que nós temos sempre que examinar no Antigo Testamento, aos olhos do Novo Testamento, é que sem Jesus nada podemos fazer. Nós vivemos nesse mundo como escravos do pecado. Nós vivíamos nesse mundo nessa situação. Nós vivíamos perdidos. Nós não sabíamos de nada. Nós
nós, gentios, não tivemos lá atrás toda uma questão histórica de um povo que foi resgatado no Egito. E mesmo assim, pela misericórdia de Deus, nós fomos alcançados. Eu vejo pessoas falarem, não, o meu horóscopo hoje está dizendo isso e aquilo. O ser humano, ele já nasce morto espiritualmente. Se não fosse o nosso Pai, o profundo amor por nós, e se não fosse Jesus a exercer a obra do Pai, nós estaríamos mortos, continuaríamos mortos espiritualmente como nós nascemos. E isso é muito importante. Aqueles homens, quando foram escravos, e hoje em dia, muitos que se desviam, Deus está, como o Senhor falou muito bem, Deus está dando um tempo para o arrependimento. Muitos que saíram da igreja, não, eu não concordo com o pastor, eu briguei com o pastor, vai lá, vamos admitir que o pastor esteja errado, realmente. É muito confortável você sair da igreja e não congregar em nenhuma outra igreja, porque perfeição não vai ter. Nem você é perfeito, nem pastor. Mas você pode pedir uma direção a Deus, que Ele vai te colocar numa igreja. Ele pode te usar até para abrir os olhos do pastor em outras situações. Então, precisamos sempre estar meditando no Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Nós estamos vivendo uma fase em que a pressão sobre nós, ela irá aumentar. E nós dependemos cada vez mais de Jesus, cada vez mais do Espírito Santo, para cumprirmos a carreira que nos está proposta. E saibamos todos que nós só cumpriremos essa carreira porque Jesus nos tomará pela sua mão direita, senão nós não a cumpriríamos. Então, pastor, era isso que eu tinha a dizer. Eu peço a Deus que continue abençoando o seu ministério, abençoando a sua vida familiar, profissional, e que também me oriente a como cuidar das coisas que aprove a Ele que o Senhor tivesse. Muito obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí pelas palavras, né? Deus também esteja abençoando aí, irmão, aí em todas as coisas, né? Em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você que está aí ministrando esse culto junto conosco, né? Está participando desse culto junto conosco, nesse momento, a fazer aquela reflexão com Deus, fazer a sua oração, colocar a sua vida diante do Senhor, colocar a sua casa, a sua família, as suas necessidades, quer sejam elas pequenas ou grandes, todas as coisas é bom que nós coloquemos nas mãos do Senhor. Então, é o momento que nós vamos fazer aquela intercessão, o irmão Luiz vai fazer a oração, e você vai estar também orando aí, vai estar colocando, nós vamos estar aqui orando, e você vai estar colocando diante de Deus a sua necessidade, aquilo que você precisa mudar na sua vida. Talvez você, tocado por essa palavra, sentiu a necessidade de transformar alguma coisa, de mudar alguma coisa, ou você quer uma orientação de Deus sobre essa necessidade de mudança, de transformação. Deus tem falado isso no seu coração já há algum tempo e hoje você sentiu isso mais forte. Então essa é uma oportunidade de você pedir a Deus essa direção. Tenha certeza que Ele vai lhe dar essa direção, você vai ser dirigida nesse sentido. Então coloque seu coração diante de Deus. Se está com a dúvida, se está apertando seu coração, tem alguma coisa aí que você precisa resolver com Deus, tem alguma coisa que tem algum tempo que está lhe incomodando e que você precisa resolver isso com Deus, então hoje é o dia de você abrir o seu coração diante do trono da graça. Nosso Deus, Ele está sempre pronto para ouvir, né? Ele sempre pronto para ajudar, mas é preciso que a gente se manifeste, que a gente fale, que reconhece que Ele existe e que Ele é aquele que responde às nossas orações, que tem poder para responder às nossas orações. É preciso que você manifeste a sua fé diante de Deus.
E também creio o seguinte, que Deus vai responder aquilo que de fato é o melhor, que de fato é o melhor para a sua vida. Então, Ele nunca vai responder uma coisa que vai lhe prejudicar ou que vai prejudicar alguém, né? Tem gente que faz umas orações estranhas aí, né? Mas Deus ele age dessa forma. Deus sempre ele age para o nosso bem. Deus sempre ele age de acordo com os planos que Ele tem para a vida de cada um de nós. Então, faça essa oração, coloque diante de Deus, né? Peça a Deus aí para mostrar para você, peça a Deus para dirigir o seu coração, para dirigir a sua vida. Coloque também as suas necessidades, né? Mínimas ou grandes, não importa. Coloque tudo diante de Deus aí. O irmão Luiz então vai fazer essa oração. O irmão Luiz está com a palavra e também a oração em nome de Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos todos agora aqui, todos em concordância, cada um tem a sua necessidade, a sua dificuldade, o seu sonho. E às vezes cada um tem até o que agradecer a Deus. É muito importante o reconhecimento. É até bom, muito antes de pedir, agradecer. Isso eu aprendi, eu estava assim que eu entrei no Evangelho. E eu faço na minha oração, sempre quando eu começo agradecendo a Deus. Principalmente nosso bem maior, que é a nossa salvação. E coloque suas dificuldades, como bem falou o pastor Aguilar, ele vai responder segundo a boa e perfeita e agradável vontade dele, e não segundo o que quer o nosso coração enganoso. Precisamos refletir sobre isso. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas a contento, porque nós pedimos coisas e Deus não quer. Pelo menos pode ser naquele momento. Elas podem estar também pedidas por questão de pecado. Existem várias coisas que impedem. Então a melhor coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas é realmente viver em arrependimento, buscando sempre a Deus, orando, e mesmo que passemos por dificuldades, porque Jesus passou. O apóstolo Paulo morreu decapitado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Então precisamos entender que Jesus foi bem claro, ele falou que é certo que nesse mundo tereis aflições, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Eu me lembro que eu ouvi uma história que eu achei o máximo. Eu não presenciei isso, me contaram, que tinha um irmão na igreja, que ia à igreja, mas dizia, não me fala em Deus, não me fala em Deus, eu estou chateado com Deus. Mas nem sabe, ele não consegue entender a onipotência, a onipresença, a onisciência. E isso acontece quando a gente fica magoado com Deus, fala profundamente da nossa capacidade de nos enxergarmos a nós mesmos, sabendo que nós somos criaturas, Ele é o Criador, e que a submissão a Ele é que nos traz alegria. Mas como assim? Eu vou ser um escravo de Deus? Sim, mas por amor, porque reconhece que Ele te sustenta, que Ele te mantém vivo e que Ele vai te tirar da morte eterna. Aí você passa a servir por amor, porque existe a fé que venha mantido em você através da palavra, que vai admirá-lo, porque Ele podia nos deixar de mão e não nos deixou. Não me alongue, eu vou fazer a oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti primeiramente para agradecermos a nossa salvação e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Graças a Deus, fomos chamados e escolhidos por Ti. Graças a Deus, pela Tua misericórdia, Jesus morreu por nós, carregando os nossos pecados. Graças a Deus, o Teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Fomos transformados. Nós passamos pela lavagem da regeneração e vivemos hoje em dia em constante arrependimento, porque sabemos que quando pecamos, o Espírito Santo que habita em nós
se entristece, o Espírito Santo nos mostra. E aí vem esse sincero arrependimento que nos transforma, que muda a nossa conduta e que nos devolve a paz com Deus. Todo mundo fala, meu Pai, paz de espírito. É a paz de espírito, porque tu és espírito. É a paz com Deus que nos acalma. É reconciliação com o nosso Criador. É aquele vazio que é aquele vazio no coração que nenhuma coisa no mundo preenche. Então mesmo a tua presença. Colocamos agora diante de ti todas as nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas dificuldades. Senhor, tu sabes o que nós precisamos, tu sabes o que está em nossos corações. Então, em nome de Jesus, entra com a tua provisão, entra, meu Deus, com cura para os que precisam de saúde, entra com prosperidade, Senhor, em nome de Jesus, trabalha em nós, no meio de nós, opera em nossos corações, opera em nossas vidas, fala conosco, continua nos orientando com o teu Espírito Santo, porque nós dependemos de ti. E sem o teu Espírito Santo, nada poderíamos fazer. Então, em nome de Jesus, meu Deus, entra em nossas vidas, toma conta de nós, toma conta dos nossos bens, das nossas casas. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos, meu Deus, aquelas pessoas que vão orar, que vão levar a tua palavra aos hospitais, aos presídios e principalmente aqueles que vão a outros lugares, a outros países em missões, correndo o risco de perder a própria vida. Em nome de Deus, de Jesus, abençoa essas pessoas. Continua sendo conosco. Continua, meu Deus, nos esforçando, nos ajudando a nos esforçar. E precisamos fazer uma prova, que o Senhor nos ajude, mas que nós tenhamos a disciplina de estudar. Estamos num tratamento e compramos tudo que o doutor diz, recomendamos os remédios nas horas certas, que não mantenhamos hábitos incorretos. Em nome de Jesus, esforça-nos, ajuda-nos, dependemos de Ti. Por fim, eu quero colocar o nosso amado Brasil em Tuas mãos e te pedir que Tu livre o Brasil da miséria, da fome, da injustiça e da escravidão, do caos econômico, do caos político, do caos social. Senhor, em nome de Jesus, alcança os nossos representantes legais e até mesmo as outras autoridades. Toque em seus corações para que eles se arrependam dos seus maus feitos, para que eles, meu Pai, em nome de Jesus, possam enxergar que existe um Deus, que existe um juízo, ninguém vai passar em brancas nuvens, e que essas pessoas arrependidas passem a servir ao povo e não a se servirem e escravizarem o povo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, primeiramente, que o Senhor guarde os campos, que eles continuem produtivos, mas os guarde fisicamente. Não permita que políticas maldosas, políticas equivocadas, destruam nossa capacidade de produzir alimento. Em nome de Jesus, faça renascer a nossa indústria e que ela seja moderna. Abençoa, meu Deus, o comércio e a prestação de serviço. Livra o Brasil da miséria, da fome, do desemprego. Senhor, em nome de Jesus, que o trabalhador, todos os trabalhadores possam trazer para sua casa o pão granjeado com o suor do teu rosto, como está na tua palavra. Abençoa o nosso Brasil, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a estarem conosco aqui no próximo domingo, né? Nós estaremos aí, primeiro domingo aí do mês de julho, né? Qual é a data aí? Já tem aí?
Dia 2, pastor. Dia 2 de julho, né? Então, dia 2 nós estaremos aí, se Deus quiser, com a graça de Deus, né? Ministrando o culto ao Senhor, e você está convidado a ministrar esse culto juntamente conosco. Vamos orar então a Deus, agradecendo aí essa oportunidade, mais uma oportunidade que Ele nos deu de estar aí falando com Ele, agradecendo a Ele, né? E ministrando o culto ao Senhor, e também sendo ouvidos por Ele, né? Colocamos diante dele as nossas necessidades, tenho certeza que Ele ouviu e que é Ele que vai responder às suas orações, às suas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor já está respondendo a muitas das orações que foram feitas aqui hoje. E também dizer que eu concordo, meu Deus, com cada uma das orações que foram feitas aí, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e projetos perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Eu venho pedir ao Senhor que conceda a todos, Pai, todos que estão participando, que irão participar, suas vidas, suas casas, suas famílias. Meu Deus, conceda a todos uma semana cheia da Tua presença, do Teu Espírito Santo, do Teu renovo, da Tua proteção. Meu Deus, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem. Seja o Senhor guiando os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus, fortalecendo espiritualmente, renovando a fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja uma semana cheia de presença de Deus, cheia da vitória, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que também eles possam ter um restante de domingo muito abençoado juntamente aos seus, que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas e que ao término deste culto o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, Pai. Livra dos males, dos acidentes, dos homens sanguinários, seja o Senhor guardando a todos e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. A igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus conceda a você e a todos os seus uma semana muito abençoada, um bom domingo e fiquem na paz do Senhor Jesus.